Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso grupo do estudo do Livro dos Espíritos, esse grupo que continua aqui firme e forte. Esse livro que nos dá tanta oportunidade de primeiramente nos conhecermos, né? Quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, como vamos. Então, olha só, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecer aos nossos anjos, os nossos mentores, guias que nos acompanham nessa jornada terrena. E a Nossa Senhora Mãe Santíssima que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. E assim, através desses agradecimentos, ficamos mais fortalecidos. E assim, rendemos graças a Deus e podemos pedir licença para adentrarmos as questões de hoje. Então, olha só, vamos continuar aqui na 533. O Gerson vai fazer para a gente. Lembrando que estamos no livro segundo, estamos no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo, fora, no nosso mundo terreno. E estamos falando aqui também, é, é isso aí, né? Estamos falando da influência dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida. Pode seguir, Gerson? Então vamos seguir na questão 533, que é a seguinte: os espíritos podem fazer obter os dons da fortuna desde que solicitados para esse efeito? Resposta: algumas vezes, como prova, mas frequentemente eles recusam, como se recusa a uma criança que faz um pedido inconsiderado. Mais ou menos assim, né? A criança pede o mundo, pede aquelas desejos de criança, ou até mesmo a gente, né? Poxa, se alguém enterrou um tesouro, poderia me falar onde está esse tesouro para eu encontrar, né? Então, realmente uma resposta bem direta aqui, né? Mas vamos lá, o que que eu entendi? Que, assim, às vezes, ah, nós até podemos receber uma intuição, uma resposta como essa, né? Mas assim, para que tenhamos uma vida material um pouco mais confortável, mas assim, tudo como prova. Se for para passar por uma prova que temos que passar, sim, eu acho que a gente pode receber uma intuição, uma, uns direcionamentos, né, para um alcance de uma fortuna. Então, se tivermos a humildade necessária para gerir o que já possuímos, nós ganhamos méritos para conquistas, para essas conquistas. Conquistar algo a mais do que já temos. Mas se o desejo de ter fortuna é porque nós nos achamos especiais, nos achamos privilegiados, que somos melhor que os outros, isso só vai ampliar os nossos defeitos, né? E não vai resolver a nossa situação. Então, se merecemos encontrar a riqueza, se precisarmos da prova da riqueza para mostrar que já evoluímos o suficiente para manter um coração fraterno e caridoso, e não nos sentirmos melhores do que os outros, sim,
acho que podemos receber sim. Agora, se for só para alimentar o nosso ego, satisfazer as nossas próprias ganâncias, aí não, né? Aí a resposta é não. Então foi isso que eu entendi dessa pergunta. Mas aí tem um complemento aqui, tem as 533A, deixa eu só completar aqui. Kardec pergunta, são quem são, né, os que concedem esses favores, né? Se são os espíritos bons ou espíritos maus? Aí ele responde, uns e outros. Isso depende da intenção, mas frequentemente são os espíritos que querem nos arrastar ao mal e que encontram um meio fácil nos prazeres que a fortuna proporciona. Então, aqui de novo, né? Aquele ditado, diga-me o que pensas que eu direi com quem andas, né? Qual o lobo que a gente está alimentando, né? Lobo bom ou lobo mau? Então, assim, de novo, se a riqueza ela for para a evolução pelos seus méritos, né? A sua evolução, pelos seus méritos, então são dados por espíritos bons. Agora, se for para fazer mal, para sustentar vícios de espíritos maus, então a, as intuições, as influências serão desses aí, né? É recíproco. Então, assim, né? São os nossos pensamentos, a nossa sintonia que vai atrair os espíritos, os bons ou os maus. E assim, nós vamos recebendo essas influências, mas lembrando que tudo depende de nós, né? Tudo é o livre-arbítrio. Nós é que temos a decisão, né? De ir para a direita ou para a esquerda, se ir para frente ou ir para trás, né? As intuições vêm, mas quem vai tomar a decisão somos nós. Por isso que eu entendi dessa questão 533. Perfeito, Quan- Gerson. Quantos nesse momento, né, estão pedindo? Ah, Senhor, faça eu ganhar na Mega Sena, para que eu não levante mais cedo, para que eu não precise mais trabalhar, né? Então, se houver uma resposta nesse sentido, quem dará essa resposta? Os maus espíritos, é óbvio, né? Que querem que, vamos dizer assim, o circo pegue fogo, que querem, não querem a nossa evolução. Agora, quando os bons espíritos, que Deus permite que os bons espíritos nos auxiliem na aquisição de alguma riqueza, é como prova, né? Como prova para a nossa evolução. Então, se nos tornamos um empresário de uma grande empresa, uma multinacional, Deus vai verificar qual é o nosso comportamento. Vamos dar emprego a muitas pessoas, vamos sustentar várias famílias, vamos ajudar instituições, ou vamos só pela ilusão da vida aproveitar, né, tudo que a riqueza nos proporciona. Então, os bons e os maus espíritos agem de uma maneira totalmente diferente, né? Um Deus permite como os dois Deus permite como prova, né? Como se eu ganho na loteria, qual vai ser minha atitude, mesmo que seja auxiliado por maus espíritos? Eu tenho o livre-arbítrio de usar para o bem, né? Ou para o mal. Então, tudo depende de nós mesmos, como sempre. É isso aí. Gente, essa questão 533, na hora que eu li, eu acho que vem muito ao encontro do que a gente vive da nossa realidade.
Quem nunca pediu alguma coisinha? Atire a primeira pedra, né? Que pede alguma coisinha, seja para o bem material, físico, né? Aquilo que é para nossa vida pessoal. Quem nunca pediu, né? Oh, meu anjo da guarda, me dá isso, né? Me dá aquilo. Mas olha só, né? Esse me dá. E quantas vezes, né, a gente vê, por exemplo, traga o seu amor de volta, traga sua fortuna, né? Te deixo rico por tantos dias. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento, porque ainda somos muito infantis espiritualmente falando. Então, a gente cometeu, sim, vamos cometer alguns erros nesse sentido, sim, porque estamos aqui vivendo, aprendendo, né? Mas quando a gente consulta um espírito, né, para pedir riqueza, é, não é que o espírito ele pode e não pode, mas o que que ele pode fazer? Instruir a ti, dar o caminho das pedras para sua elevação. Porque, gente, como é que são as conquistas? Seja física, emocionais, espirituais, né? De riqueza, como é que são? É através da nossa frequência, é através da nossa vibração, é através disso. Não adianta a gente achar que vai ali em algum lugar pedir e o negócio vai se materializar, né? E vai cair aqui na tua mão. Porque assim, uma coisa eu gosto de falar, tudo que é de Deus, ele é demorado. Por quê? Porque Deus pacientemente espera para que nós aprendamos o caminho e que o poder está em nós. E muitas vezes a gente pede riqueza, pede aquele projeto, pede aquele trabalho, pede algumas coisas assim, mas aquilo é necessário para nós? A gente precisa daquilo? Aí, se não dá certo, fala assim: poxa, a espiritualidade não ajudou, não. Poxa, aquele lugar ali é fraco, né? Aquele tratamento ali é fraco. Mas e você? Como é que tá a sua frequência? Tá fraca? A sua vibração tá fraca? Eu acho que é para isso que a gente tem que olhar. É para nós. E lembrando, quando se pede a riqueza, a gente já viu, gente, até mesmo pelo evangelho. A riqueza, ela tem tantas suas provações, né? Hoje em dia eu vejo muita gente falar assim, eu prefiro ser assim do que ter muita riqueza, né? Porque quanto mais será dado, mais lhe será cobrado. Então, por isso que a espiritualidade fala que, às vezes, dependendo da sua aprovação, eles podem influenciar você naquele caminho, mas não que vai cair do céu, gente. A fortuna, um saquinho de dinheiro vai bater na sua porta, mas vai te dar as luzes. E para quê? Como que você vai estar conectado com essa informação? Através da sua melhoria, através do seu caminho do bem, da sua reforma íntima, porque será dado aquilo que você necessita, aquilo que você precisa passar. Então é bem interessante porque eles podem influenciar, sim, mas a decisão é sempre nossa. E como o Gerson até lembrou aí hoje, como estamos pedindo, como estamos agindo, é que vai determinar qual lobinho a gente está alimentando, né? O do bom ou é do mal? Então a gente é tanta reflexão que traz. Enquanto vocês estavam falando, bem aqui no meu escritório, aqui na minha frente, eu tenho a oração de São Francisco. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em pedir alguma coisa, e olha só como a oração de São Francisco começa: Senhor, fazei-me um instrumento da sua paz, né? E vai aquele desenrolar todo, que essa oração é maravilhosa, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. E lá embaixo, quando ele coloca, né, ó,
pois é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado. Então, gente, olha a grandeza dessa oração para as nossas conquistas. É aquilo que a gente precisa. Porque quando a gente está nesse caminho, a gente sente leveza, gente, em tudo. Pode estar caindo o mundo hoje. Você fala assim, gente, né? A gente se compadece, sim, pelo mundo caindo ali. Mas você não se descabela, você não se desespera. Por quê? Porque você está fortalecida, você está com essa frequência alta. E eu acredito que é assim que a gente conquista os nossos bens, né? É maravilhoso essas questões, né? Aliás, essas três últimas aqui desse item. Vou É seguir, o que gente. Pode. bem lembrado, assim, o que você colocou, né? Devemos sempre pedir ajuda antes de fazermos um projeto, né? Para que Deus abençoe esse projeto. Então, com muita humildade, devemos sempre pedir primeiramente a Deus, a espiritualidade maior, essa ajuda em tudo que vamos fazer, com humildade, né? E aquilo que você colocou, dependendo de como somos, vamos atrair os bons e os maus espíritos, né? Depende da nossa frequência sempre. A Isso. gente percebe que sempre depende 90% ou mais de nós mesmos, né? Em tudo que Aham. fazemos, né? Bem lembrado. Vamos continuar aqui. 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Gente, maravilhosa essa pergunta, né? Porque Kardec ele quer saber, né? Poxa, as coisas não acontecem. Nós trabalhamos, fazemos, lutamos e não conseguimos conquistar aquilo que desejamos, né? Então, assim, tá tendo influência de algum espírito? E se a gente lembrar a vida de Kardec, gente, olha só, quanta coisa ele não deve ter passado, né? Em todo esse processo. Bom, mas vamos lá na resposta. Algumas vezes são os espíritos, outras vezes, e os mais frequentemente, é que vos colocastes mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos, nada tem com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o mau gênio. Gente, olha essa resposta. Então, por vezes aqui eu entendo que eles quiseram dizer, gente, por vezes você não soube trabalhar aqui em cima daquele projeto. Às vezes você nem sabe ainda o que você quer projetar, né? Tem gente que fala assim, ah, mas tá aqui na minha mente. Aí quando você fala, tá bom, bota no papel. Coloca no papel aí. O que que tá na tua mente? Coloca no papel. Aí trava. Ah, eu não consigo travar tudo. Por quê? Porque você ainda não sabe o que quer. Ainda não está formulado o negócio. Porque quando você começa a planejar, projetar, tá, eu quero isso. Para eu ter isso, o que que eu preciso? Disso, 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 disso. Quanto tempo? Disso, disso, disso. Gente, olha o que a espiritualidade explica aqui, né? Então, às vezes, a gente quer uma determinada coisa, um determinado trabalho, um determinado projeto que dê certo, mas a gente não mede esforços para isso. Não planeja direito. Não estuda sobre o assunto. Tem gente que só quer. Aí você fala: você estudou sobre esse assunto? Ainda não. Então aí tá esperando que criatura, né? Então, gente, é muito como a gente age, é o que a gente estava falando. É como você age, como está a sua sintonia, como está a sua vibração, né? Porque olha o que eles falam aqui. Eles falam assim, ó, a sua posição e o seu caráter influenciam muito. Então, para a gente conseguir aquilo que desejamos, a gente precisa primeiro refletir em nós.
aquilo que eu estou projetando é bom para mim e bom para o próximo? Eu acho que é a primeira questão, né? Primeira questão. E a gente tem que perceber que quando, às vezes, a gente quer muito algo e age sem planejamento, sem um estudo, a gente atropela situações. A gente atropela tantas situações que as coisas acabam dando errado. Traz situações desastrosas. Aí é onde perde dinheiro. Fala, nossa, eu tentei e só perdi dinheiro. Perdeu por quê? Né? Hoje em dia não cabe mais para a gente falar assim, nossa, por que que eu perdi dinheiro? Gente, a resposta está em ti. Então, assim, traz sofrimentos, né? Porque, gente, um dos maiores problemas emocionais que eu vejo hoje em dia são muitos problemas relacionados ao material, ao financeiro, e que adoece a pessoa emocionalmente, fisicamente, e traz sofrimentos. E às vezes, essa má conduta que temos aqui na Terra em relação às coisas materiais, que não projetamos, que não estudamos, traz sofrimentos que nem estava planejado no nosso processo. A gente cria. Então, assim, é bem reflexivo tudo isso, e eu acho que, assim, é uma chapuletadinha para gente. Poxa, gente, presta atenção, né? Nós podemos tudo, mas nem tudo lhe é lícito, né? Como já disse, Paulo. Pode tudo, mas nem tudo lhe convém. E algumas coisas a gente tem sim que planejar, porque quando a gente planeja, a gente se esforça, gente, aí sim, eu acredito nisso. A espiritualidade amiga nos ajuda. Quando você começa, vem algumas coisas, vem umas ideias muito bacanas, que você fala, eu vou pôr isso em prática. Eu vou conversar com o fulano, fulano é muito bom nisso, né? Aí, quando de repente não é para nós aquilo, o que que acontece? Aí você fala assim, acho que não é por aí, né? Aí você começa a ver, ouvir, sentir as mensagens que vêm do alto. Quantas e quantas vezes eu tiro por mim? Em alguns projetos, você fala assim, meu, é esse o caminho. Cara, sim, isso vem aquela ideia, né? Fabulosa. E alguns que você fala assim, puxa, mingou, tô sem vontade de seguir isso aí adiante. E aí eu parei no meio do caminho. Quer dizer, no meio do caminho não, né? É, um oitavo do caminho, digamos assim, que nem começou, não flui. Por quê? Porque aí você sente, fala assim, não, ainda não é isso, né? E aí você vai vendo, né, com paciência, outras coisas vão sendo colocadas ali. Então, é isso que eu entendi aqui dessa questão e eu achei maravilhosa também. Nós somos muito ansiosos, né? A ansiedade nos domina, então queremos tudo para ontem, e assim acontece com os nossos projetos de vida. Então não temos a calma, precisamos aprender que tudo é na calma, tudo é no tempo de Deus, é a reflexão, é o pedido de ajuda. Senhor, é por aqui mesmo. Meu anjo de guarda me inspire, né? Mas não, nós somos atropelamos as coisas e daí não dá certo. Então precisamos ter aquilo que você falou, a paciência para estudar, para planejar, ter a humildade de pedir sempre ajuda, né, ao plano superior. Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Me inspira, me desanime se não for por aí, né? Então é no tempo de Deus, é na calma, é na reflexão, nada na ansiedade, né? Que a ansiedade atropela tudo realmente, né? Podemos. Eu falaria mais assim também, no fim, né? Com qual objetivo você quer, né? Então, é para,
como se diz no ditado popular, né? Para calar a boca de alguém, você quer conquistar determinada coisa, né? Para você quer porque quer ostentar perante a sociedade que você tem isso ou aquilo, né? Para sustentar vícios maléficos, né? Aí não vai ser dado para você, né? Através de bons espíritos, boas intuições, né? Então, isso tem muito a ver não, né? Só complementaria isso. Além do meio, qual que é o fim desse seu desejo, né? Dessa sua... O que você faria, né? Se você alcançasse determinada riqueza. É. Pode seguir, Su. 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Resposta: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos, que foram os agentes de sua vontade. A. 535A. Que sucederia se nós esquecêssemos de agradecer? Resposta: o que sucede aos ingratos. 535B. No entanto, pessoas há que não pedem, nem agradecem, e às quais tudo sai bem. Resposta: assim é, de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quando mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Então, vejam bem, devemos sempre, em primeiro lugar, né, agradecer a Deus e aos bons espíritos que vão interceder por nós junto a Deus. Quem não agradece vai prestar um dia conta da sua ingratidão. Como será o fim, o desencarne diante da sua ingratidão? Ele tudo teve e sempre viveu sem agradecer aquilo que nem merecia, muitas vezes. Então, vamos refletir como temos agido perante Deus. Temos agradecido? Exigimos dos outros a gratidão, e nós? Temos agido com gratidão em relação a Deus, à espiritualidade, aos nossos irmãos? A gratidão é a irradiação do amor. Precisamos agradecer em tudo, desde que levantamos, pelo ar, pelo alimento, pelo banho. Por tudo que recebemos, temos que dar graça. E temos que agradecer também as dificuldades. Isso é mais difícil para agradecer, né? Muitas vezes reclamamos, mas as dificuldades são as nossas oportunidades de crescer. Vamos compreendendo bem que nos traz a nossa evolução quando agradecemos também as dificuldades. O que temos buscado? A Deus, a caridade, o amor. Então, sejamos gratos em tudo. Tudo que nos oferece, Deus é aprendizado, é para a nossa evolução. Tanto o amor como a dor, vamos agradecer. Eu lembro, Meire, que você me passou uma frase que eu coloquei até num quadrinho e fica em cima da minha cama. E a frase diz assim, é de William Sanches. Gratidão vive em mim. Eu respiro gratidão. Sinto-me cada vez mais em calmaria e bem-estar. Então, essa frase é muito importante para mim. Eu sempre repito antes de dormir. É o que me traz a gratidão, me traz aquela calma, aquele bem-estar, me vem um sono reconciliador, sabe?
Então, não podemos esquecer, aquele que não agradece vai prestar conta, porque tudo que nos acontece é permitido por Deus, que usa, né, toda a espiritualidade para nos intuir, para nos colocar, como vimos nas questões anteriores, tudo aquilo, né, que nos favoreça. E nunca esquecer que as dificuldades, nós não devemos responder com revolta, com mágoas, porque também as dificuldades vão contribuir, talvez até mais que o amor, né, para a nossa evolução espiritual. Por isso estamos aqui, tá? Olha só, essa questão 535 toca na alma, né, gente? E assim, a quem devemos agradecer, gente? Primeiramente a Deus, por tudo. Porque o nosso anjo da guarda, a espiritualidade que nos acompanham, eles estão ali, né? Fazendo esse papel, esse trabalho na seara, né? De nos acompanhar. Mas devemos agradecer primeiramente sempre a Deus. Meu pai que falava sempre. Agradeço primeiramente a Deus, né? Ele sempre usava essa frase com a gente, desde pequenininho. Então eu lembro muito disso. E interessante que você falou, Suzeli, porque cada um vai encontrando a sua forma, né, de exercer a gratidão, até por aquelas coisas difíceis que a gente passa. Quantas e quantas vezes? Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu faço diário, gente, eu faço diário, há muitos anos. E quantas vezes, naquela situação mais difícil, aquela dor mais profunda, eu escrevo lá no meu diário chorando. Eu agradeço por isso, aquilo chorando, chorando, doendo, né? Mas eu agradeço, porque se eu estou passando por isso, por essa dor, é porque eu sou capaz. E Deus confiou a mim. Então, isso é fé. O Gerson vai lembrar, né, Gé? Aqui, nunca fiz tatuagem. Com meus 40 anos, eu fiz essa tatuagem, né, Gerson? Ela chama o símbolo da gratidão. Tem gente que fala, é um pirulito na sua mão. Não, não é um pirulito, é, é, é a figura da gratidão. Foi numa época que eu comecei a olhar para mim, olhar de forma diferente, comecei a minha reforma íntima e eu falei assim, eu preciso fazer algo mais para me dar um... E veio aquilo assim, eu falei assim, aí caiu aquele símbolo da gratidão. Eu falei assim, eu vou tatuar aqui porque a mão direita é a mão que eu mais uso. E toda vez que surgir situações, eu vou lembrar gratidão, gratidão. Gente, é uma belezinha, uma belezinha. Assim como você colocou essa frase na tua cabeceira, Suzele, eu tenho sempre isso e me ajudou e muito, né? Então, assim, cada um vai encontrando a sua forma. E aqui, eu achei até interessante nessa questão, eles falam, né? Tem pessoas que falam assim, poxa, e aquelas pessoas, né? Aquelas que ficam naquele sentido de comparação, olhando para a vida do outro, né? Poxa, e aquele fulano lá? Não reza, não agradece, não vai não sei o quê. Poxa, e nasceu virado para a lua, né? Não passa dificuldade, tem facilidade de obter as coisas. Mas às vezes, gente, aquela pessoa não agradece ali orando, se ajoelhando, porque às vezes ainda o ser acha que para você ser agradecido, você tem que ficar ajoelhado lá numa igreja, que você tem que se ajoelhar nos lugares, tem que ficar orando 24 horas. Não é isso. A gratidão está nas nossas ações, nas nossas atitudes. O Gerson sabe, nós temos em nossa família uma pessoa que não faz nada desses rituais, mas ele agradece em formas de ações e atitudes e palavras. É uma pessoa próspera? É. E prosperidade não é só financeira, é em outras circunstâncias também, né?
Pode falar, Gé, a gente está chegando ao finalzinho, pode falar. É isso que eu estava lembrando aqui. Tem pessoas conhecidas no mundo, né, que são dotadas de inteligência, inspirações, né, se tornaram multimilionários, né, mas são ateus, né, são ateus. Mas lembrando, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, você fazendo bem para a sociedade, você está, de certa forma, agradecendo esse dom que você recebeu, né? Então, Perfeito. vai ter cientistas assim que descobrem é, a vacina do câncer, a cura do câncer, mas é ateu, pode ser um ateu, Isso mas mesmo. o agradecimento está aí, que vai fazer de bem para a sociedade. Perfeito, Gerson. E olha só essas três questões, gente, essas três perguntas aqui que Kardec colocou. Olha quanta reflexão. E eu acho que a gente podia passar o resto do dia conversando, filosofando sobre isso, né, gente? Que lindo. Então, gente, que fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares e que voltemos na semana que vem com fé em Deus. Gratidão, gente. Tchau, tchau.